Bom dia, graça e paz. Mais um dia o Senhor nos deu hoje. E que dia especial, né? Dia da mulher. A mulher que rompe barreiras, a mulher é amor, é graça, é bondade. A mulher que sempre abre mão de alguma coisa por o conforto de alguém, por amor a alguém. A mulher que é união, né? A mulher que leva a paz. Nós fomos colocados no mundo como mulher, né? Criada pela mão do Senhor, com muito amor, porque a gente suporta tantas coisas, a gente tira por menos tantas coisas, por nós conhecermos a grandeza, o amor do Senhor por nós. Né? Esse amor, o amor que é o maior deles, que nos impulsiona a correr atrás dos nossos sonhos, a resistir a tanta espremidas do inimigo no dia a dia, né? Às vezes a gente se sente até sufocadas, mas a gente sabe reagir nesses momentos. E que nós continuemos com nossos olhares no Senhor, porque Ele sim é o nosso sustento, é Ele sim que nos garante que o de amanhã vai ser sempre melhor. A gente pode chorar tudo hoje, mas amanhã a gente acorda linda, maravilhosas, felizes, porque nós conhecemos a grandeza do nosso Pai, aquele que nos criou com tanto amor. E eu desejo desde já a vocês um feliz Dia da Mulher e que o Dia da Mulher seja para nós todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Pastora Samira, a senhora pode fazer a oração inicial e orar pela pastora Mônica, por favor? Sim, Já que a sim, senhora claro. está hoje aqui, seja Glória. bem-vinda. Hoje eu consegui acordar. Para mim é uma luta Glória a Deus, acordar de manhã. Eu durmo muito tarde. eu também. Mas glória a Deus por isso. Amém. É, Vamos orar então. Senhor Deus amado, Pai querido, Pai, é no nome de Jesus, ó Deus, que nos colocamos, Senhor amado, mais uma vez na tua presença. Meu Deus, e nesta manhã, Senhor, queremos, ó Pai, te glorificar, queremos exaltar o teu nome, queremos te bendizer e dizer, Senhor, o quanto somos grata, o quanto, Senhor amado, somos dependentes de ti, Senhor, e da tua palavra. Por isso, meu Deus querido, nesta manhã eu te apresento a tua serva nas tuas mãos. Toma ela, meu Pai, do alto da cabeça, as plantas dos pés. Meu Deus, visita todas as áreas da tua pequena, Senhor. Ah, papai querido, usa ela, Senhor, nesta manhã como um canal de bênção sobre as nossas vidas. Meu Pai, que através, Senhor amado, da tua filha, o Senhor venha falar aos nossos corações, o Senhor venha falar, Senhor, às nossas mentes, nos dar direção. Que o Senhor venha, Pai querido, nos exortar, nos colocar, Senhor, no centro da tua vontade. Deus fiel e verdadeiro nesta manhã. Apresento também cada irmã, Senhor, ao qual vai estar ouvindo, ao qual vai estar sendo ministrada, ao qual vai estar, Senhor amado, participando, ó Deus fiel, desta live, participando, Senhor amado, deste pequeno momento, ó Pai, ao qual nos separamos, ó Deus, para poder te louvar. Pai querido e amado, nesta manhã, Senhor, eu te glorifico e te exalto, Senhor. E eu oro crendo, ó Pai querido, que o Senhor já está a trabalhar em nossas vidas. Pai, usa a tua pequena, Senhor, nesta manhã. No nome de Jesus Cristo é o que eu te peço. Para a glória do teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Amém. Seja bem-vinda, pastora Mônica. Deixe Deus lhe usar mais uma manhã, mais um dia e nos traga aí uma palavra abençoada em nome de Jesus, né? Amém. Bom dia, amadas princesas preciosas. Parabéns pelo nosso dia. Todo dia é nosso dia, mas quando falam que separou um dia para nós, Dia das Mães, Dia da Mulher, é muito bom, né? Saber que somos lembradas de alguma Verdade. maneira. Nem que seja pelo comércio, né? Mas somos lembradas. Nós Eu, merecemos. eu estava ouvindo agora de manhã um hino do Life, eu não sei se vocês conhecem, é um grupo bem antigo, né, do Asaf Borba. Uhum. E eles têm um hino espírito que diz: Espírito Santo de Deus, vem controlar o meu viver, vem dirigir, né, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. E eu pensando, essa música, ela gera em nós, se nós formos realmente entregar a nossa vida a Deus para que Ele seja o Senhor de todas as áreas, isso vai gerar em nós o que? O que eu falei que ia falar hoje, que é a paciência, né? E voltando rapidamente à mulher, quando fala da mulher virtuosa,
eu gosto muito, sempre eu gosto de me referir a esse versículo 14, né? Que fala que nós somos como um navio mercante, que de longe traz o alimento. Eu penso assim, a mulher, ela é capaz até de atravessar um rio se ela tiver que buscar alimento para o seu filho, né? Ela não mede esforços. Mas a segunda parte desse versículo é que eu acho interessante, quando diz que nós somos como um navio mercante. Navio mercante é aquele que a gente vê no porto, carregado de contêineres, aquelas caixas pesadíssimas, né? E a gente fala, gente, será? Humanamente falando, a gente olhando, a engenharia é tão fantástica que a gente fala assim, será que esse navio vai atravessar mares com esse peso todo? Será que não vai afundar? Será que... Aí a gente vê os serás, né? Da nossa pequenez, a gente fica imaginando. Meu Deus, é peso demais. Será que ele vai alcançar o objetivo dele de atravessar países? E aí ele fala assim, Deus nos ensina que para aquele navio suportar aquele peso, foi necessário um engenheiro, uma pessoa, para projetar e com certeza colocou uma placa ali, capacidade máxima, sei quantas 1.000 toneladas ali em cima. E trazendo para nós mulheres, é a mesma coisa, Senhor, o mar está bravio, o peso é grande, eu não dou conta, eu não vou atravessar esse mar de tribulação. Senhor, eu não consigo sozinha. E o Senhor fala, filha, eu sou o teu fabricante. Foi eu que te criei. Eu coloquei a capacidade em você. Você vai atravessar sim. E quando chega o final do ano, a gente olha para trás e fala, eu não acredito, eu consegui, eu estou aqui, o Senhor me fortaleceu, o Senhor segurou minha mão, eu atravessei sem... Às vezes a gente nem percebe quando vê se já chegou lá. Meu Deus, eu passei por isso e venci. Chorei, como a irmã Amália falou, passei a noite chorando. Mas no outro dia eu olho para trás e falo, venci mais uma etapa desse mar, né? O nosso fabricante, ele coloca em nós esse selo de capacidade máxima, né? Eu não sei, a Bíblia, eu vou falar aqui, não há tentação que não sobreviver, que nós não possamos vencer, né? A minha capacidade pode ser 1 quilo, a sua pode ser 1 tonelada. Deus deu capacidade, por isso nós não podemos também esperar, ou julgar, ou exigir de alguém um esforço maior do que ela é capaz. Porque Deus, ele deu para cada uma. Até nisso entra a paciência, a nossa tolerância, a nossa longanimidade com as nossas irmãs. Irmãs, nós temos um grupo e eu vou... Não, irmã, não me dê essa, por enquanto eu não me sinto capacitada. Deixa eu ir observando, treinando, aprendendo para eu assumir essa responsabilidade. Ah, mas você está no nosso meio, você tem que fazer. Não, irmãs, o selo que Deus colocou nela talvez seja diferente do meu selo, né? Aí eu não posso exigir algo da irmã sem saber. Não, às vezes a gente espreme a pessoa até sair sangue para ela fazer, mas não sai um serviço de qualidade. Porque Deus colocou aquele selo nela, ó, essa aqui só vai até 100 quilos. Não exija mais 101 dela, não exija. Em você eu vou te dar 2 toneladas, então vai nessa força. Né, irmãs? A minha introdução é essa, para nós mulheres guerreiras, que atravessamos mares sem, às vezes, nem perceber, né? Mas quando você vê, você já está lá do outro lado, chegando na margem. Aleluia. Como eu disse, paciência, né? Aí eu fui estudar. Pensa na pessoa que gosta de ler, de escrever e haja caderno. Não, o significado de paciência na Bíblia envolve o conceito de resistência, perseverança, bondade. Da onde que vem bondade com paciência? Se você for uma pessoa impaciente, você nunca vai demonstrar bondade, não é verdade? Aleluia. Traduzido do substantivo macrotomia, descreve a pessoa que demora muito para se irritar, mesmo ofendida ou injustiçada. Eita, eu era uma pessoa... Se eu for contar meu testemunho, o tempo não dá. Então, vou tentar ser rápida. Que se você olhasse feio para mim, eu já partia para cima. Eu chamei um dia um pastor meu amado pastor, que ele vivia me botando no banco por eu ser uma pessoa muito impaciente, vamos dizer assim. E um dia eu falei para ele se ele não queria ir lá fora na igreja resolver o assunto. Gente, que vergonha. Quando eu olho para trás, eu falei, eu não acredito que eu chamei meu pastor por fight, né? Falei, gente, eu não acredito que eu fiz essas coisas. Glória a Deus, porque a gente está em processo de construção e Deus, ele vai nos mudando, né, irmãs? Porque quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, eu te glorifico pelo que o Senhor já fez na minha vida.
né? Essa pessoa, a paciente, ela mantém a ira distante, né? Ela não revida, ela não tem essa atitude de revidar, ela aguenta provocações. E aí as pessoas me perguntam o que aconteceu comigo, porque, irmãs, eu falava gritando. Eu só sabia gritar. E minha mãe falava, filha, fala baixo, não grita. Eu não estou gritando! Né? Tudo meu era quebrar, tudo meu era bater, tudo meu era estufar, né? O que foi? Cai para dentro, era desse jeito. E eu andava com faca na mão para matar meu irmão. Gente, eu era terrível. E um dia, já meus 32 anos, eu fui para a cidade de Bom Jardim de Goiás e participei de um seminário lá 3 dias, O Perdão Cura a Alma. E a missionária que aplicou esse seminário lá, ela me disse no segundo dia, cada dia era uma coisa, uma tarefa. Ela falou, o Espírito Santo vai falar com você. Peça a ele revelar as pessoas que você tem que perdoar. E eu escrevi no próprio livro dela o nome da minha família e falei, pronto, só essas. E deitei. O Espírito Santo falou no meu coração, ainda não. Irmãs, eu comecei a escrever. Quando eu terminei, tinha 83 pessoas na minha lista que precisavam do meu perdão. E eu chorei muito quando eu vi, porque o Senhor, o Espírito Santo, ele trouxe para mim professora de primeira série, professora de quarta série, pessoas que tinham feito bullying, abusos, coisas assim que eu não lembrava. E quando eu fui liberando e nomeando os erros, os pecados, foi saindo aquele peso de mim. E através desse perdão, eu comecei a me tornar uma pessoa mais calma. E Deus usou o bordado também, foi no processo, Deus usou um bordado, o vagonite, porque eu errava e tinha que desmanchar. Só que eu errava e gritava, esbravejava, mas eu ia lá, desmanchava tudo, fazia de novo. E Deus usou isso também para me ajudar. Então, eu sempre falo, o perdão, ele realmente cura a nossa alma. Eu aprendi a falar baixo, eu falava assim, não olha para o meu calo. Se olhar para o meu calo, já sabe. Hoje eu falo, irmã, pode olhar, pode pisar. Eu sou difícil de me irritar. Eu só falo assim, só não estoura a bolha, porque eu tenho muito medo. Se você estourar a bolha, vai doer. E se doer, eu vou gritar. Então, por favor, não abusa. Né? Só assim, a gente vê no exercício do dia a dia para adquirir paciência que tem pequenas coisinhas que nos irritam, que são as que precisam ser trabalhadas. Eu mesmo falo, o diabo ele não me pega em grandes tragédias. Se alguém morre, um acidente ocorre, eu sou proativa para ajudar e tal. Agora, picuinha, pequena coisa, eu sei que ele me pega aí. Eu sou uma pessoa que eu deixo meu esposo tomar banho primeiro do que eu. Aí ele toma banho, aí eu tomo banho, eu lavo o cabelo, eu seco o cabelo, eu me arrumo, eu faço a maquiagem e às vezes ele só vestiu a calça. E eu falo, você é diferente de todos os homens se arrumam em 5 minutos. Eu me arrumo muito, mas aí às vezes eu fico na porta com a chave lá. Gente, eu não suporto atraso. Se o culto começa às 7, eu tenho que estar lá às 6h40, 6h30. Eu tenho que estar antes do culto começar, né? E eu fico irritada. Eu não gosto de deixar ninguém esperando por mim e também não gosto de esperar por ninguém. Então, Deus precisa trabalhar mais essa minha área. Eu não aguento enrolação em igreja de louvor, de músicos ficarem afinando instrumento na hora do culto. Para mim, tem que ser antes, tem que ter responsabilidade. Então, são essas pequenas coisas que o inimigo me pega. Né? E eu fico nervosa com isso. Eu falei, Senhor, trabalha mais, me ensina a ser mais longânima, mais tolerante nessa área. Né? O Salmo 40, ele nos ensina que paciência é perseverança. É um sinônimo de paciência, ser perseverante. Né? Tiago 1. Quero ler Tiago 1, versículo 2 ao versículo 4. Essa passagem nos mostra que nós podemos crescer em meio às provações. Amém? Provações e provocações também, né? Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Sem faltar em coisa alguma, mexe muito com a gente, né? Porque você fala assim, nós temos que ser vigilantes em todas as áreas. Por isso que
eu sempre canto este cântico. O meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir, porque ele envolve todas as minhas emoções, as minhas atitudes, as minhas reações às coisas, né? O Paulo Vieira, ele fala uma coisa sobre 1090/1090, que tudo que acontece na nossa vida é 10%, e 90% é como eu vou agir, reagir àquele acontecimento, né? Eu não posso dar tanta importância às coisas sem questionar como vai ser a minha ação, a minha reação àquele fato. O que eu vou fazer mediante aquilo que está acontecendo comigo? Eu vou amar, eu vou demonstrar amor, eu vou demonstrar perdão, eu vou demonstrar graça. Aquilo que me foi concedido, eu vou ofertar, ou eu vou em cima? Eu vou reagir de uma maneira carnal, né? O fruto do Espírito, ele gera coisas que nos levam para o céu. Mas se eu deixo a carne entrar, o fruto da carne, ele vai me levar ao quê? À morte, né? Não, queridas? Apocalipse 3:10. Vou tentar ser rápido. Gente, quem está acostumado a pregar 1 hora, para falar 10, 15 minutos é um pouco complicado. Apocalipse 3:10. Hoje pode, hoje é dia da mulher. Oh! Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Mensagem à igreja da Filadélfia, aquela que não foi achada em erro. Mensagem à igreja de hoje. Mensagem a esta igreja reunida hoje aqui, devocional da irmã Amália. É uma igreja, nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. E tudo que nós fazemos hoje é em culto e adoração a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Apocalipse 3:10, que nós lemos agora, nos mantém firmes em meio às tentações. E glórias a Deus, o quê, queridos? Que a tentação ela não é para sempre, né? Ela tem um fim. E no meio de tudo que nós passamos, Deus ainda nos dá o escape, conforme 1 Coríntios 10:13. Ai de nós se não fosse essa bondade do Senhor Jesus para conosco em meio às provações, né? Uma coisa é você ter fé para iniciar uma jornada e outra coisa é você manter a fé para você terminar essa jornada. E isso mostra que longanimidade, perseverança em meio às tribulações. Eu vou fazer, eu vou começar, mas essa garra que eu comecei hoje, PPD falando, será que vai me levar até o final? Eu vou manter esse gás até o final? Isso é perseverança, né? Glória a Deus por isso. Se eu sou impaciente, eu vou duvidar das promessas do meu Abba. Eu vou querer fazer as coisas do meu jeito, eu vou adiantar o processo, porque Deus talvez esteja muito ocupado com a Auristéia, com a pastora Samira. Eu vou ter que dar uma ajeitadinha nas coisas, vou fazer do meu jeito só para adiantar para Deus. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós quebramos a nossa cara. Nós nos damos mal no assunto. Por quê? Porque a gente não aprende a esperar. Eu sou impaciente. Não, Deus, eu pedi. Deus é fast food, né? Que a gente chega e rapidinho tá pronto, entrega na sua mão e você vai embora. Não, as coisas não são assim. Tudo vem do processo de Deus. A paciência nos ajuda a suportar os nossos irmãos em amor. Efésios 4:2. E Lucas 21:19 diz que nós seremos salvos também através da paciência. Que é o quê? A perseverança. Perseverar em Deus, em oração, em comunhão com nossos irmãos, buscando fazer o bem. A Bíblia diz, tendes paz, né? Se não possível, tenha paz com todos. Seguir a paz. Seguir a paz. Né? A Bíblia diz que bondade e misericórdia estão nos seguindo e nós devemos seguir a paz. Então, glória a Deus, porque nós estamos rodeados por coisas espirituais que trabalham no nosso sentimento, né? Nas nossas emoções, que trabalham na nossa vontade. É a bondade, é a paz, é a paciência. Tudo isso nos leva para estar mais perto de Deus. Acho que são degrauzinhos. Eu sempre falo, para mim, o fruto do Espírito é como uma mexerica. Então, todo dia, aquela mexerica, eu vou comer um gomo dela. Talvez eu coma todos os 9 gomos no mesmo dia, conforme a minha necessidade. Mas eu peço ao Senhor que me alimente todos os dias com o gomo da paciência, o gomo da longanimidade, né? Porque as pessoas sempre falam, você está sempre sorrindo,
você está sempre sorrindo, né? Por dentro está chorando. Eu nunca te vi reclamar, eu nunca te vi chorando. Mas Deus é que nos conhece por dentro. Às vezes a pessoa fala uma coisa e você está sorrindo. Gente, que vontade de, sabe, de pegar a pessoa. Senhor, me ensina a amar, Senhor, me ensina a amar, Senhor, me ensina a amar, me ensina a tolerar. Senhor, o amor que tu tens por ela é o mesmo que tu tens por mim. Então, amém, Jesus. Mas às vezes a pessoa está falando, onde eu moro, irmãs, é complicado, as pessoas, é cidade pequena, todo mundo se conhece, as pessoas se metem demais, perguntam demais, e eu não estou acostumada com isso, porque Brasília é um lugar que é cada um por si, então, assim, eu não estou acostumada com esse negócio de estar dando satisfação, então, às vezes eu tenho que sorrir, dou uma resposta, não, irmã, não sei o quê, pois é, e tal, mas, assim, essa invasão à nossa privacidade também trabalha em nós essa tolerância, também trabalha em nós a paciência, né, a maneira de você responder às pessoas, né, porque você não vai ficar procurando inimizade com as pessoas dando respostas, né, dando coice nas pessoas, né? Então, até isso, Deus nos prova, Deus nos traz a lugares para nos ensinar algo da parte dele também, né? A paciência, ela tem que ser exercida todos os dias, porque se a gente vê crentes dando mau testemunho em ônibus, em fila de supermercado, e eu fico horrorizada. Eu falei, Jesus, eu não faço assim, mas eu erro em outras áreas, né? Eu erro em outras áreas. Então, fica assim, a Bíblia diz que uma das características da igreja primitiva é que eles alcançaram a simpatia da população da cidade onde eles estavam. E por causa disso, eles ganhavam muitos para Cristo. Antigamente, se falasse que era crente, você tinha crédito em lojas e mercados. Hoje, quando fala que é crente, as pessoas já falam, não vou vender. Né? É crente isso, não gosto de conversar com crente. Hoje em dia, nós ganhamos a antipatia das pessoas. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que rever, né? O impaciente, ele é ansioso, ele é irritável no trânsito, não gosta de esperar, tem dificuldades para dormir, né? Eu falei para uma amiga minha que eu ia mandar esse devocional para ela, porque o nome dela é Impaciência, ou é o sobrenome dela, né? E ela perde a paciência muito rápido no trânsito. E eu falo, amiga, você tem que se converter, né? Ela, eu sou convertida, minha língua não é. Eu falei, não, tem que ser tudo. Você tem que incluir a sua língua, seu nervosismo também, né? Não fale palavrão, porque as pessoas veem você entrando na igreja com a Bíblia debaixo do braço e falam, aquela ali é a mulher que xinga no trânsito. Nós passamos vergonha, muitas vezes, por causa disso, né? Helena Tanuri fala que um dia ela gritou com um homem no trânsito, e depois o Espírito Santo trouxe ela, você é uma mulher conhecida. Olha a vergonha que você passa. É aquela lá do YouTube, do Instagram, né, que prega. Então, até nisso nós temos que ter vigilância, né, nos guardar nossa língua. Deus, em sua infinita bondade, longanimidade, ele nos orienta a sermos equilibrados e adotarmos atitudes saudáveis, atitudes espirituais, para nos tornarmos uma pessoa mais saudável emocionalmente, né? Então, eu até anotei umas coisinhas aqui, que eu aprendi ao longo da vida. A médica falou assim, quando você estiver muito nervosa, pega um pedacinho de chocolate, meio amargo, e coma. Eu falei, beleza. Para quem gosta de chocolate, pelo menos um pedacinho, cada vez que você tiver mais assim. Falei, muito bom. O chocolate é tudo de bom. Pense em coisas boas, pense em coisas do alto, pense nas promessas de Deus, coloque um louvor, deixa o louvor entrar e vai adorando a Deus, né? Dê uma palavra para você mesmo, vai na frente do espelho e diga, você é uma mulher mudada, você é uma mulher paciente, respira fundo, conte quantas vezes for preciso. Conte e cante. Segredo, para mim, sempre foi música. Sempre foi adorar a Deus, né? Igual eu botei o Sérgio Lopes, para mim ele é um dos maiores poetas que tem. Ele e o Paulo César do Logos. O Sérgio Lopes gravou um CD, né, de Gálatas, também ele fala sobre o fruto do Espírito, uma música para cada um. Ele fez um CD, uma música para cada igreja do Apocalipse. Então, assim, você pode aprender a Bíblia ouvindo música, né? Tem a Bíblia online, em áudio, você coloca para ouvir, aquilo vai trazer paz também, né?
e dê uma palavra para alguém. Isso é importante. Eu acho importante. Se você está numa crise, às vezes é melhor você se calar e se trancar, ou é melhor você mandar uma mensagem para alguém dizendo: ó, você é importante, você tem valor. E se essa palavra for para a pessoa que você perdeu a paciência, melhor ainda, porque uma palavra branda ela pode desviar o furor, né? Isso faz com que o organismo libere serotonina, que é responsável pela sensação do bem-estar, né? Procure estudos sobre assuntos e ajude outras pessoas como você. Faça um grupo, os impacientes, que serão transformados em pessoas longânimas em nome de Jesus. Pare, pense, ore, avalie sua conduta. E uma coisa importante, converse com pessoas que te amam. Seja corajosa e pergunte para essa pessoa os meus erros, até onde eles te afetam, o que eu posso fazer para melhorar? Qual atitude minha que já te magoou? Irmãs, nós vamos descobrir ao longo do caminho corações, às vezes, destroçados por nossa causa. E aí Deus ele vai trazer a oportunidade de quê? Conserto, perdão, essa reconciliação. Deus pode trazer através dessa atitude nossa, de nós estarmos perguntando para as pessoas que nos amam. Eu fazia isso com meu filho. Falou: se você tiver coragem de falar, escreve. Quais são os meus erros? Onde eu posso melhorar? Onde eu já te magoei? Qual foi a palavra que eu já te disse? Meu filho é mais velho, Deus chama ele de idiota. Seu idiotinha, falei assim para ele. Um momento de ira, e que eu talvez nem tenha dado tanta importância, mas essa palavra machucou meu filho. E aí você tem que voltar lá: filho, me perdoa. Você não é idiotinha, né? E diga o que ele é para você. Aleluia. E Deus vai te dar essa oportunidade de conserto, querida. E terminando, algumas consequências da impaciência. Eu estava vendo a obesidade. Por que uma pessoa impaciente ela pode ficar obesa? Porque ela tem facilidades nos alimentos, nesse fast food, nos alimentos rápidos, muito à mão hoje em dia, né? E alimentos de baixa qualidade. E a impaciência, às vezes, que leva a depressão também, a gente se tranca e fica no nosso mundinho. Ou você não come e fica magra, ou você começa a comer demais e leva à obesidade. Hipertensão, o estresse, a correria, estreita os vasos sanguíneos e aumenta a pressão arterial. Envelhecimento precoce. A impaciência também destrói mais rapidamente os telômeros, que são as partes extremas do cromossomo do DNA, que são responsáveis pela longevidade, né? Quanto mais impaciente, mais rápido nós vamos perdendo essas partes e envelhecemos. Paciência é autocontrole, não é passividade. É saber gerenciar a si mesmo. Isso requer atenção aos nossos pensamentos, aos nossos atos, palavras e sentimentos. E é por isso que, como eu falei antes, eu amo cantar esse hino. Espírito, Espírito, vem controlar o meu viver, o meu pensar, o meu falar. Então, o meu sentir. Aê! Muito bom. Irmãos, ouçam esse hino. Ele fala mesmo, o Espírito Santo fala. A simplicidade dos cânticos antigos fala muito ao nosso coração. Deus traz muitas verdades a nós. Então, eu quero agradecer a oportunidade de ter trazido essa palavra, porque ela trabalhou em mim, né? Não posso, igual eu falo, para eu cantar um hino na igreja, eu falo: Pai, fala primeiro comigo. E recebe esse louvor. Deus falando comigo, ele vai trabalhar em outras pessoas também, né? Mas se ele já fala com você através de uma palavra do hino, com certeza isso vai gerar vida em você para você poder levar outros. Em nome de Jesus, eu agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que palavra abençoada. Falou muito comigo. Eu vou dar um testemunho para vocês. Eu estou até emocionada. Eu passei por uma fase, estou passando, mas já estou saindo dela, bem difícil esses dias em todas as áreas, desde que eu não pude mais atrasar a promessa do Senhor, que era esse devocional, né? E ontem eu sou uma pessoa que eu pergunto para o Senhor para Ele me mostrar os porquês das lutas, porque eu luto, a minha vida é muitas lutas, isso que a pastora falou, né? Os meus quilos, eles são desde 2 anos de idade. Desde 2 anos de idade.
Eu acho desde quando eu nasci. Meus quilos são muito pesados. Mas glória a Deus que o Senhor fez um lombo bem rochoso, fez um coração com muito amor. E se eu não tive amor lá atrás, eu sou a pessoa ideal para amar o bom e principalmente o ruim. E é emocionante falar para vocês o sonho que eu tive essa noite. Eu falei para ele, Senhor, o preço que eu estou pagando é pelo devocional? Me responda, porque ontem foi um dia assim que eu me senti, sabe quando você pega uma planta, uma folha, e você esmaga, que exala, e não ficou nada, ficou só o verdinho na sua mão. Ontem eu me senti assim. E eu sonhei, irmãos, agora pela madrugada, eu durmo muito tarde, eu acordo cedo, né? E eu tive um sonho muito bonito. O Senhor apresentou cada pessoa que está com problema no devocional, que chegou no devocional, o coração de cada pessoa, de muitas pessoas aqui que estavam precisando de devocional. E aquele sonho, eu sonho quando alguma resposta do Senhor eu não vejo, só se abre uma luz que é diferente de todas essas luzes que a gente vê, uma luz muito bonita. E a voz dizendo, foi apresentando cada pessoa que estava precisando do devocional na sua vida. E foi mostrando o coração de cada pessoa que estava precisando. E eu acordei tão feliz porque a gente não faz, não é nosso, isso é dele, né? E ele vem e transforma as vidas, né? E a gente tem que ter, sim, a paciência, pastora Mônica, para pagar o preço. Tudo tem um preço. E a gente não quer pagar o preço. E é tão bonito, eu acordo pela manhã, eu digo para ele assim, Senhor, põe amor no meu falar, põe amor no meu olhar, põe amor no meu ouvir, põe amor no meu tocar, põe amor no meu andar. Sabe por quê? Porque se eu tiver com meu olhar cheio de amor, minha boca cheia de amor, meu falar cheio de amor, meu ouvido cheio de amor, minha mão cheia de amor, meus pés com amor, eu faço tudo diferente do que o inimigo quer. Lógico que nós não vamos ser 100%, né, pacientes, cheios, dotados daquele amor, porque só ele foi, né? Cuspiram nele, bateram nele, crucificaram ele, e ele foi amor até o último momento, que ele ainda perdoou aquele ladrão, ainda deu paraíso para o ladrão. Nós somos incapazes de a gente ser crucificados e amar, jamais. Nenhum dirá, mas eu seria. Não. Você vai gemer, você vai reclamar, você vai até o último suspiro se você estiver sendo maltratado como ele. Não resiste o tempo que ele resistiu. Nós não fomos dotados disso, só ele foi. Mas ele mostrou o exemplo, né, lá na hora, que a gente vai ter lutas, né, a gente vai ser crucificado algumas vezes, sim, não como ele foi, mas que a gente possa ser pacientes, perseverantes, né? E essa palavra, ela veio muito me representar o sonho que eu tive essa noite, que eu preciso assumir essa determinação do devocional e ter paciência para passar pelo processo, ter amor para conseguir entender todo o processo, porque não é só passar, né? É entender o processo também. O que é que nos faz passar? O que é que a paciência, né, faz a gente suportar e o amor faz a gente passar pelo processo. A gente sempre vai vencer o processo. E uma coisa muito bonita, irmãos, é que eu só não passo o processo. Eu sei que tem pessoas que intercedem por isso, eu sei que pessoas que oram por mim, pela minha família, pela minha casa. E o processo continua, né? Aí ele vai abrandando e os exprimidos do inimigo para querer nos fazer parar, e a gente vai vencendo, a gente sempre vai vencendo essa fase. Que bonito que o Senhor faz com a gente, né? Ele sempre vai nos sustentar, por isso a gente não pode temer, né?
E essa palavra que a pastora estava falando, eu estava pensando todo o processo, desde quando começou esse devocional. Eu já falei para vocês que desde novembro eu venho enrolando, porque chega um momento que o Senhor, ele te pega e não espera mais, não. Por isso a gente não pode esperar. A gente não pode dizer amanhã, Senhor, é hoje. É hoje, porque o processo disso, tu não vai escapar. Seja hoje, seja amanhã, seja depois de amanhã, sempre vai ter o processo. Então, bora encarar logo o processo hoje, para que amanhã a gente esteja mais com sabedoria e o corpo e o espírito estejam mais fortificados, né? Eu aprendi com o devocional isso. Que bom que vocês estão aqui, mulheres de fé, mulheres guerreiras. Hoje é nosso dia. Que a gente possa levar para a nossa vida, né? Mais perseverança, mais paciência. Às vezes dá vontade de esganar mesmo. Mas a gente estando com o Senhor, a gente olha para a cruz e não, Senhor, sofreu muito mais e tu deu o paraíso para um ladrão. Eu sou eu sou tão pequenininha e não quero ter paciência, não quero ser perseverante, né? O nosso trabalho, ele requer muita perseverança. O nosso trabalho, ele requer muita paciência. E a gente acaba vencendo. Assim vai ser todos nós em nossa vida, em nome de Jesus. Essa palavra tocou com mais alguém que queira abrir seu coração aí. Hoje é dia da mulher, hoje está liberado. Hoje o Mitch falou que pode ficar até 10 horas no ar. Aristeia, Dani, pastora Samira, Elane, Camila. Hoje é nosso dia. Ô, Amália, agora eu entendi porque que eu tô gorda e vou ter que reservar um dinheiro a mais pro chocolate amado. Eita, Jesus. Eu tava pensando a mesma coisa do que eu estava falando aqui. Vou ter que fazer isso. Agora, você não tem ideia. Ai, Senhor, só Deus na misericórdia, né, lá? Alguém quer falar, gente? Eu não posso falar de gordura, Coitada da minha amiga, minha filha. mas não gosto de chocolate. Aí tá complicado, não tá? Nem açaí, né? Porque o açaí é Nem mais... açaí, nem gosto de chocolate. Mas, assim, é uma palavra do céu, né? Na verdade, essa devocional nasceu no coração de Deus e foi plantada no nosso. E nós temos vivido esse processo de forma tremenda. Deus tem sido Deus, né? Não tem como não ser nas nossas vidas. E cada palavra ministrada, ela se espalha dentro de nós, né? E isso faz a gente pensar no quão maravilhoso é o nosso Deus, porque sabe cada porção que nós precisamos, né? E que presentão, né, no Dia da Mulher. Nós temos que ser mulheres virtuosas. Quando a gente lê o texto da mulher virtuosa, parece uma mulher da antiguidade, né? Mas nós precisamos hoje ser mulher moderna, a moda antiga, porque não podemos ser moderna sem ser virtuosa, porque faz parte do processo, né? Hoje, nós temos algo mais do que a mulher virtuosa naquele tempo. Nós temos o poder da fala, né? Hoje nós temos o poder da ação e o poder da fala. E nós somos bênçãos, né? Eu creio nisso. Nós somos bênçãos desde cedo, né? Eu lembro, assim, sempre que meus sobrinhos, eles falam de conversão, de gostar de ir para a igreja, eles dizem, ainda bem que tia Tatinha sou eu, tá? Levava a gente para as escolas bíblicas, mesmo quando a gente não queria ir. Porque nós somos, né, instrumentos de transformação. E eu louvo a Deus pelo resultado. Eu lembro de uma vez, um sobrinho meu, com 4 anos de idade, nós fomos para uma escola bíblica, e quando ele chegou em casa, ele disse, tia, hoje eu tô assim, pensando em Deus, sabe? 4 anos, viu?
o Ibson. Aí eu falei, por que ele disse, tá, tia, Deus foi muito bom para o diabo. Eu estranhei, né? Ele disse, ele expulsou o diabo do céu e ainda deu um inferno para ele morar. Olha o raciocínio da criança, né? Quer dizer, ele foi, de alguma maneira, ele foi tocado pela bondade de Deus. Deus foi tão bom para o diabo que ainda teve para ele, o inferno ainda era muito para o diabo. Ele só tinha 4 anos de idade. Hoje ele trabalha na igreja, é servo do Senhor, e eu louvo a Deus por isso, porque um dia ele começou a questionar, não foi questionar, foi a entender a dimensão do amor de Deus, que ultrapassava todos os limites, e para ele, o diabo não merecia nem o inferno, e nisso ele foi criado, né? Entendendo a bondade e a misericórdia do Senhor, mesmo de uma forma, né? Mas, assim, ele sempre foi muito, sabe, eh, o meu professor, o pastor Silvio, foi meu professor de filosofia no seminário, ele dizia, Auricélio, seu sobrinho é muito filósofo. Na época, eu fiquei espantada com essa observação dele. Mas se nós não formos mulheres comprometidas, né, em tempo moderno, mas comprometidas com essa verdade de ser uma mulher virtuosa, nós não vamos ganhar nossas crianças, não é? Nosso amigo, nosso vizinho. Nós temos que fazer diferença. A mulher moderna, ela prega o feminismo, né? Nós precisamos ser femininas e não feministas, porque mulheres femininas estão comprometidas com a verdade que é ser virtuosa, é ser moderna no mundo atual. Certo? Então, louvado seja Deus por isso. Deus nos posicionou como mulheres diferentes, né? Somos mulheres, sim, somos virtuosas, sim, somos modernas e somos femininas. E esse é o nosso papel. E que Deus abençoe cada uma de vocês no dia de hoje e sempre, porque nós somos mulheres transformadas para transformar o mundo. Eu creio. Amém. Deus abençoe cada um de nós. Amém. Eu queria indicar a leitura de um livro para vocês, ó. Ele é da Cristiane Cardoso, daquela da Escola do Amor, e ela escreveu esse livro aqui, A Mulher Vê, a Mulher Moderna, a Moda Antiga. Gente, pensa no livro, a mulher vê a mulher virtuosa. Então, cada capítulo ela fala sobre uma das características, batalhadora, disciplinada, forte, habilidosa, tudo que está ali em Provérbios, ela fala nesse livro. Ele é muito bom, eu já li, e ele ensina muita coisa boa para a gente. Então, é uma indicação de leitura. A pastora estava falando aqui, eu estava me lembrando da história de Esther. O maior exemplo de mulheres da Bíblia, para mim, é Esther. Você lê todas as outras histórias, elas são exemplos maravilhosos, abençoadores para a nossa vida. Mas Esther, ela se posicionou. Você vê a história de Esther, uma mulher que se posicionou. Hoje, se fosse Esther aqui no nosso mundo, no nosso meio, dizer que ela era uma mulher empoderada. Não, Esther, foi uma mulher abençoada. Ela se posicionou, ela como uma serva do Senhor. E, nossa, aquela mulher, quando ela se coloca na posição dela, definindo aquele povo dela, sabe? A gente tem muito, como pode ver, né? Às vezes tem um problema, eu vejo muito em alguns lugares, na igreja, as pessoas chegam acusando, as pessoas chegam se definindo, não fui eu, fui fulano. Às vezes acontece em célula, acontece em liderança de igreja, acontece em nosso trabalho, a gente faz parte de um grupo, a gente faz parte de uma equipe, a gente faz parte de uma célula, é um corpo. Mas se um errar, a gente vai lá, é fulano, é Beltrano. Não, não fui eu, não tem nada a ver com isso. E onde é que está o corpo, né? E Esther, ela se posicionou como corpo.
Ela não tinha nada a ver, ela já tinha uma outra história, o Senhor já tinha colocado ela em outro caminho, ela já tinha uma outra história. Se ela quisesse, ela não estava nem aí mais, que morresse em todo o povo dela, mas ela foi lá e se posicionou e defendeu o povo dela, mesmo ela estando na situação que ela já estava. E a mulher, essa mulher que a Bíblia fala virtuosa, ela também é posição. A mulher virtuosa também é ela se colocar no lugar do outro, é assumir o lugar da célula com o seu problema. Não, eu falhei na minha célula porque eu não estava com minha líder de célula, eu não contribuí na minha liderança da igreja, não contribuí no meu trabalho, não, vamos lá nos unir, né? Então, as pessoas falam muito hoje em dia empoderada, empoderada. Eu não gosto dessa palavra, irmão. Mulher de Deus, ela não fala essa palavra, empoderamento. Ela fala assim, uma mulher que se posiciona por ela já conhecer a palavra, por ela já conhecer ter uma relação com Deus, né, uma comunhão com Deus. Mulheres não falam essa palavra, eu sou uma mulher empoderada. Isso é do inimigo, porque uma mulher de Deus, ela nunca abre a boca e fala isso. Nós não temos empoderamento, gente. Não fale essa palavra, vamos estudar essa palavra que vocês vão ver depois que eu, sabe, não combina conosco que servimos a Deus. Não combina. Você vai ver quem fala muito essa palavra. São pessoas que estão no mundo jogadas, são pessoas que bebem, que fumam, que não combinam, não combinam. Então, gente, até a moda, para nós, a gente tem que ter cuidado. A moda do falar, a moda do vestir, a moda de se posicionar. Coisas que não combinam para nós, são mulheres virtuosas. E Estela é muito exemplo disso. Ela se posicionou de uma forma tão elegante perante aquele rei que ele não contrariou ela em nada, porque ela tinha uma comunhão com Deus e ela aprendeu a se posicionar em todas as situações dela. Leia a história de Esther, leia as outras histórias, leia a história de Esther, que vocês vão ver. Lá foi-se uma mulher que se posicionou realmente como uma mulher de Deus, assim como as outras também, né? Mas que ela seja um exemplo para a gente, né? A pastora Samira quer falar. A palavra é sua, pastora. Ela levantou a mãozinha aqui. Amém. A paz, Senhor, irmãs. A paz. Eu ouvindo aí a palavra, e Esther tem tudo a ver com a palavra, né, que foi falado, porque a irmã, ela citou sobre o problema da obesidade, né, o problema de ser fortinha, de ser gordinha, e que isso é um problema que, no caso, né, desde quando ela era criança. E no livro de Esther vai dizer que ela era Radassa, né? Ela não era Esther, ela era Radassa. E mesmo na condição dela, de ser Radassa, louvado é o nome do Senhor, ela serviu a Deus. Então eu trago o livro de Esther para dentro desse contexto e Deus ele ministra ao meu coração para dizer assim, mesmo na sua condição, sabe, mesmo na condição que você está, talvez gordinha, talvez você não está da forma que você gostaria que fosse, talvez você não é da forma que você queria ser, mas mesmo deste jeito, mesmo desta maneira, se posiciona e seja serva, mesmo na condição em que você está, porque foi assim que Radassa entrou dentro, é assim que Esther entrou dentro do contexto da história. Ela entrou como Radassa, mas por ela ser serva, por ela se posicionar, ela virou Esther. Por ela ser serva, por ela se colocar dentro daquilo que Deus queria que ela fosse, mesmo na condição antiga que ela se transformou em Esther. Então, Deus, nesta manhã, está falando para nós através dessa história. Ainda que você não esteja da maneira que você quer, ainda que você não é aquilo que você almeja ser, mas o Senhor fala, continua sendo serva, continua obedecendo, porque é desta maneira que Deus te quer, é desta maneira que Deus gosta de você, é desta maneira que Deus te ama, e vá buscar a posição que você quer. Porque Esther entrou na história como Radassa. Ela entrou na história como uma menina abandonada, como uma menina que não tinha pai, que não tinha mãe, que era criada pelo tio, por alguém frustrada. Mas isso não foi a trajetória dela. Ela mudou o quadro.
Ela falou, independente do que eu sou, independente de como eu fui, independente de como eu sou criada, eu vou mudar minha história, eu vou fazer acontecer. Então, ela lutou para mudar a história dela. E ali ela se colocando na posição, se colocou ali, o tio dela falou para ela, olha, talvez você tá aí por algum propósito. Talvez você tá aí dentro desse palácio por algum propósito. E ela falou, então eu vou orar e vou jejuar. Manda o povo orar e jejuar comigo. Então, irmãs, eu quero falar para vocês nesta manhã. Não importa a condição a qual você está, independente da maneira que você está, às vezes com quilinhos a mais, outra com os quilinhos a menos, outras, sabe? Não importa. Se ame da maneira que você é e seja serva da maneira que você é, que Deus ele vai mudar a tua história. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é bom para você. Eu sei que Deus ministra isso ao meu coração, irmãos. Eu sei que um peso, uns quilinhos a mais não faz bem para ninguém, não é bom para a saúde. Mas a gente não pode, como que eu posso dizer? A gente não pode se diminuir por conta disso. A gente não pode se abater por conta disso. Nós temos que se amar da maneira que nós somos. Somos Radassa, mas vamos mudar a história para ser Esther, né? Estamos dentro de um contexto que hoje pode ser que não nos agrada, mas vamos lutar para que isso venha mudar amanhã. Então foi isso que Esther fez. Ela lutou e ali ela mudou toda uma história, mudou toda uma geração. Eu entendo que nós somos mulheres exemplos. Tem pessoas que estão nos observando, tem pessoas que estão olhando para nós, tem pessoas que estão ao nosso redor e, independente da situação ao qual nós estamos, estão vendo a gente como exemplo. Então, a gente tem que passar e tem que lutar, né? Não só passar para as pessoas uma coisa e ser outra, não. Nós temos que passar para as pessoas e lutar para se transformarmos em Esther, para se transformar, para mudar a nossa história, para mudar o contexto ao qual nós estamos vivendo. Amém? Eu falo isso porque eu também estou com uns quilos a mais, mas hoje eu estou assim por conta da menopausa. Eu já fui no médico, já tentei emagrecer, já tentei, mas eu estou em um processo da menopausa que isso me impede de emagrecer. O meu metabolismo já não está a mesma coisa e eu não posso me abater por conta disso. Eu não posso me entristecer por conta disso. Eu tenho que lutar e tentar mudar o meu contexto, tentar mudar a minha história. Então ali eu procuro fazer uma atividade, ali eu procuro tomar um chá, procuro fazer alguma coisa porque tem alguém me observando e se espelhando em mim. Então Deus ele está falando para nós nesta manhã. Ainda que a sua condição ainda não é aquilo que você quer, não é aquilo que você almeja, mas coloque na posição de servo e não desista, não desanime, não se abata. Porque Esther entrou na história como Radassa, como alguém humilhada, como alguém abandonada, como alguém que não tinha ninguém. Mas ela mudou a história. E ela se tornou rainha. Ela se tornou a preferida do rei. Ela se tornou a querida de um rei e salvou toda uma nação. Então é isso que eu quero deixar para vocês nesta manhã, no nome de Jesus. Amém? Amém. A história de Esther é muito bonita, gente. A pastora, ela fez aí rápido, né, levantou aí rápido a história de Esther, é muito bonita, gente. Eu também estou com os quilinhos a mais, eu acho que a única esbelta aí, nossos modelos é a Camila e a Dani, mas nós, o resto aqui estamos todos caminhando para ser rainha. Mas nós somos felizes, né? Tanto a Camila e a Dani, mas nós aqui também que estamos caminhando aí. Eu adoro massa, gente. Eu não abro mão de uma massa. Ai, Jesus, se tiver macarrão todo dia, lasanha todo dia, pizza todo dia, mando para ver, porque eu amo isso. Mais alguém? Oi, bom dia. Yeah. Glória a Deus pela palavra de hoje, por todas as palavras, né, os testemunhos. E eu vejo assim como o Senhor é bom, né, conosco. E ouvindo ali sobre a história de Esther, ouvindo a palavra da pastora Mônica, e pensando em Provérbios 31, que eu vejo assim, né, a mulher virtuosa, uma mulher exemplar, né, foi uma mulher que ela governou, né, tudo aquilo que foi colocado na mão daquela mulher, ela teve êxito, né, ela cuidou dos negócios, cuidou da sua casa, né, ela era uma mulher louvada pelos filhos, pelo esposo,
e ouvindo ali tudo que foi falado nessa manhã, eu vejo assim, quanto o inimigo, através do feminismo e tantas coisas, deturpou a imagem da mulher, né? E hoje eu vejo assim que o Senhor ele nos chama para um momento, eu creio assim, de se conhecer. Qual é a nossa essência? Por que fomos criadas, né? Qual foi o propósito da nossa criação? Né? Porque hoje eu vejo assim que as pessoas, as mulheres, os homens, a sociedade em si, eles entendem a submissão de uma forma muito errada, deturpada, né? Nosso papel como auxiliadora, de ser feminina, como foi falado. Hoje nós vemos assim as mulheres, eu falo que isso é algo que o Senhor me curou e tem me curado cada dia mais, porque eu me tornei um tempo assim masculinizada no sentido assim, tipo, eu posso, eu consigo, de ser provedora, de fazer coisas que não eram o meu papel. Não era o meu papel, né? E eu acredito assim que hoje assim também o Senhor nos chama para uma aceitação da nossa beleza natural, da nossa beleza singular, que todas nós temos uma beleza que o Senhor nos deu, é particular de cada uma de nós. E eu vejo assim que hoje a gente vive num mundo tão ao contrário das coisas que são do Senhor, que será que hoje nós, nós falamos que somos mulheres do Senhor, e eu creio nisso, mas será que nós conseguimos nos amar sem o si? Ah, se o meu cabelo não fosse assim, se eu não tivesse gordinha, se eu não fosse magrinha demais, se eu não usasse óculos, se. Será que a gente consegue se olhar e se amar verdadeiramente, sem querer mudar alguma coisa? Porque hoje eu vejo assim que as mulheres elas têm uma ânsia, nós temos isso de querer mudar tudo em nós. E o Senhor ele nos fez perfeitas, e glória a Deus, porque nós temos às vezes a oportunidade ou a condição de repente de melhorar algo em nós, mas eu vejo assim que melhorar não significa transformar por completo, porque às vezes as mulheres elas acabam se transformando de uma tal maneira que já não tem mais a essência pela qual elas foram criadas, e isso muda às vezes até dentro de nós, porque a gente fica observando outras mulheres, outras coisas, se comparando, e quando vê a gente está olhando para invejando outra pessoa por causa da comparação. Então eu vejo assim que hoje é o Dia da Mulher, e eu acredito que o Senhor nos chama para essa reflexão. Será que a gente consegue se olhar com os olhos e com a visão do Senhor? Por qual espelho nós estamos nos olhando? Com que olhos nós nos olhamos? Né? Então, assim, ó, glória a Deus pela vida de cada uma de nós, glória a Deus pela palavra de hoje. Eu creio, assim, que a paciência é algo, assim, que as tribulações, né, as dificuldades, as lutas vão forjando em nós, né, um caráter paciente, a mansidão, né, a humildade, porque o Senhor nos ensina isso, que nós devemos aprender de Jesus, né, que era simples, manso e humilde. E assim nós devemos ser, mas essa questão da mulher é algo assim que eu acredito que o Senhor requer nesse tempo, que a gente pare e olhe qual é o nosso propósito, né? O porquê das insatisfações, né? O porquê nós trabalhamos, isso o Senhor está me perguntando, por que você trabalha? Será que a gente trabalha realmente, né, em prol do reino, para ajudar o nosso esposo, ou para futilidades, para uma vida de aparência? Né, a gente que é mulher tem a tendência a falar demais, né? Como nós estamos fazendo uso da nossa língua, que nós estamos falando, né? Então, assim, muito interessante assim essa palavra, porque eu acredito assim, que as preocupações, a ansiedade, elas nos afastam do Senhor, porque quando nós ficamos ansiosos demais com algo que nós não controlamos a nossa mente, nós não governamos a nossa alma, nós estamos até mesmo afastando o Senhor de nós. Porque quando nós ficamos preocupados e ansiosos demais, é a mesma coisa que a gente diz, Senhor, tu não é capaz. Não conseguia aguardar o tempo do Senhor, que o Senhor está governando, cuidando da nossa casa, nossa vida, das nossas situações. E eu acredito, assim, que nós mulheres do reino, mulheres do Senhor, nós temos que aprender a nos conhecer. Né, conhecer o nosso temperamento, nosso caráter, a nossa personalidade, reconhecer os nossos erros, os nossos defeitos, para que a gente possa até mesmo saber orar ao Espírito Santo, para que fruto do Espírito, o que mais nós devemos orar? Né? Eu já fui uma mulher muito irada, e eu preciso vigiar meu coração, vigiar, assim, e eu não tenho vergonha de falar isso, porque quando a gente tem maturidade, a gente sabe se reconhecer. Então, assim,
eu preciso vigiar, eu preciso controlar minha mente, meus pensamentos, né? Estar controlada pelo Espírito, para não, às vezes, não explodir, para não brigar, para não gritar, para falar baixo, porque eu tenho 3 filhos, eu tenho marido, eu cuido disso, cuido daquilo. Então, são várias coisas ao mesmo tempo, para que eu não perca o controle das coisas, da situação, para que eu entenda que o Senhor está no controle de tudo. E quando a gente se conhece, a gente, Senhor, eu quero ser paciente. Senhor, me ensina, controla a minha alma, controla o meu espírito, que eu não seja uma mulher impulsiva de falar sem pensar. E eu acredito, sim, que tudo isso é um conhecimento. E o encontro com a gente mesma faz com que a gente se encontre com o Senhor. Porque se nós somos imagem e semelhança, se a gente não se ama aquilo que a gente olha no espelho, se a gente acha que é feio, então o que a gente está dizendo que o Senhor é? Feio? Porque se a gente é imagem e semelhança, como está a nossa imagem? Será que a gente está se amando verdadeiramente como templo do Espírito Santo? Então, assim, achei essa palavra fortíssima, assim, para dar, assim, um leque de coisas, assim, incríveis, né? Eu acredito que hoje nós mulheres, assim, não nós, mas eu digo assim, no geral, né? Somos mulheres que estão escravizadas em muitas situações, né, de ansiedade, preocupação, futilidades, né, de, assim, a Amália falou no empoderamento, que esse falso empoderamento, esse falso feminismo, que não vem do Senhor, isso não vem do Senhor, eu creio nisso também, né, que isso são armadilhas que o inimigo tem lançado para destruir a mulher, porque uma mulher posicionada, uma mulher na presença do Senhor, uma mulher rendida ao Senhor, ela pode muitas coisas. Ela transforma uma casa, ela transforma um lar, é uma mulher que ela governa, e quando eu falo governo não é de mandar, mas é uma mulher que ela vai conseguir administrar tudo aquilo que chegar ao redor dela, com excelência. E eu creio que é isso que o Senhor, ele espera de nós, né, resgatar a beleza de ser mãe, de ser esposa, de ser feminina, sabe, de buscar a questão da doação, da ternura, porque hoje eu vejo que as mulheres não querem mais se doar para os filhos, né? E foi algo que eu passei, quando o Senhor pediu para mim parar de trabalhar, para mim ficar em casa, para mim que eu comecei a olhar o meu lar, que estava muito jogado, os meus filhos ficando de lado, eu vi que o Senhor queria de mim a minha atenção para o meu lar, para os meus filhos, o Senhor queria que eu me doasse para a minha família, porque às vezes a gente quer se doar lá fora, mas não se doa dentro da nossa própria casa. A gente quer ensinar os outros, mas a gente não consegue, às vezes, falar com amor com o nosso próprio marido, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o filho, né? Eu acredito que tudo isso é fruto, assim, de coisas que, ao longo dos anos, o inimigo tem minado nossas mentes. Tem minado as nossas mentes. E eu creio que o Senhor nos chama para esse tempo de posicionamento, de entrar na presença do Senhor e pedir, Senhor, o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer para a minha vida, como esposa, como mulher, como filha do Senhor, como serva do Senhor? Então, pastora Mônica, assim, muito obrigada pela sua palavra, falou muito comigo, né? Porque eu também eu fiquei até envergonhada, porque, nossa, às vezes eu dirijo, eu digo, meu Senhor, me dá paciência! E é exatamente isso que eu digo assim, meu Deus, né? Se alguém vê, às vezes, eu brava no trânsito, eu digo, meu, lá vai a irmã brigando, imagine, gente. Então, assim, é uma coisa para a gente parar e pensar, né? A gente parar e pensar, eu digo assim, meu Deus, como, porque a gente é observado a todo tempo, não só pelo Senhor, mas qual é o testemunho que a gente está dando para as pessoas ao redor? Porque hoje a gente pode passar na rua e não conhecer o irmão, mas a gente está lá na igreja pregando, chega alguém e diz assim, nossa, eu vi aquela irmã tá pregando e estava brigando lá na rua, no trânsito, imagina, situação. Então, são coisas assim de controle, né, de domínio, de buscar a presença do Senhor, o equilíbrio, né, do Senhor, assim. Então, pastora, muito obrigada, pastora Mônica, pela sua palavra, falou muito comigo nessa manhã, Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. A pastora Mônica é da senhora Pavês. Dani, tudo que foi falado aí me lembrou uma coisa que foi falada no devocional ontem, que quando a gente pede paciência, vem o quê? Tribulação, porque através da tribulação é que vem a paciência, né? Porque nós seremos provados no dia a dia. Enquanto ela estava falando das consequências da impaciência aí também, eu estava olhando essas letras do código de entrar. E eu falei, mas por que eu estou olhando tanto para essas letras, meu Deus? E o que o Senhor trouxe ao meu coração foi tudo que ela está falando aí, que se você não fizer, o que vai te acarretar? PJZ, prejuízo. Porque eu falei, por que eu estou olhando para essas letras, esse PJZ?
E aí ela falando, o Senhor trouxe à minha mente prejuízo. Tudo que você não faz, o preço da desobediência é derrota, é prejuízo para a nossa vida. Amém? É isso. Eu penso sempre assim, que quando a gente está com o Senhor, se nós quisermos ser mulheres leves, suaves, cheias de amor, nós seremos sempre. É só a gente não olhar para o problema, para a situação que se levantou, porque quem é que quer lhe ver feia? Quem é que quer lhe ver com aquela algo pesado? Quem é que quer lhe ver com a face desnorteada, com a voz horrível? É ele. Então, quando a gente começa a colocar em nossa mente, em nosso coração, que quem quer ver a gente ruim, quem quer ver a gente feia, quem quer ver a gente as piores coisas, é ele. Então, quando eu me posiciono, que eu não vou deixar ele ganhar, quando eu me posiciono, que eu não vou deixar de vencer, porque lembra com o que ele fez por causa de Jó, ele foi provocar o Senhor. A mesma coisa ele faz com a gente, quando a gente se aborrece, quando a gente xinga, quando a gente fica triste, quando a gente se sente derrotado, ele vai lá no Senhor, com certeza, porque Jó é um exemplo, a Bíblia é um exemplo para mim, para você. Então, quando vier a situação adversa, quando aquele dia que você acorda, mas hoje eu estou gorda, feia, não faça isso não, vai lá no espelho e faça um coraçãozinho para o Senhor, eu sou linda, maravilhosa, foi o Senhor quem me criou, eu sou perfeita, por mais que por dentro esteja derrotado, porque só quem merece conhecer o seu coração é o Senhor. O resto não. Então, abra um sorriso. Às vezes eu me acho tão forte porque eu abro um portão da minha casa, vou me embora, ponho um sorriso, vou me embora, as pessoas lá na rua nem sabem que por dentro meus ossos estão quebrando. Os meus músculos eu estou sentindo atrofiar. Ninguém precisa saber. E nem o inimigo vencer. Então eu coloquei uma coisa na minha vida que é não deixar o inimigo vencer. E eu lembro do que ele fez com Jó, que ele fez com o Senhor, não foi nem com Jó. Ele foi provocar o Senhor por causa de Jó. E ele faz isso até hoje conosco, ele vai provocar o Senhor. Tá vendo lá aquela tua filha, que está no devocional toda manhã, eu consegui tirar ela do sério, eu consegui deixar ela feia, e ele vai pegando nessas nossas fraquezas ao dia a dia, e ele vai só nos contaminando. E quem é que vence? Se a gente não se posicionar ele. Então, vamos, a partir de hoje, não deixar mais ele vencer, vamos dar trabalho para ele. Então, uma hora ele nos deixa em paz. Né? Alguém mais quer falar? Gente, uma hora e 20 minutos. Hoje foi um dia abençoado, hoje é dia da mulher, hoje pode tudo. Mais alguém? Então, eu hoje quero chamar a nossa amada Auristeia, hoje a voz dela acho que está melhor para fazer a oração final. Ore pela pastora Mônica, a família dela. Ore por todos nós aqui, por nossas famílias e pelo nosso dia, né? Que todos os dias sejam o nosso dia, né? Todos os dias é nosso dia, só dá uma olhada nesse devocional. Que a gente quer mais, né? Acho que já veio 3 vezes homem só. Mas breve viramos. Vamos orar, né? É. Senhor, nós estamos mais uma vez na tua presença, imensamente agradecidos, Senhor, pelo que tu tens feito por nós, pelo que tu tens separado para nós, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela palavra ministrada, pelas palavras ministradas nesta manhã, Senhor. Nós te apresentamos, Senhor, cada mulher aqui presente, Senhor, para que possa estar vivendo a história que tu escreveste para cada uma delas, ó Pai, para cada uma de nós. Que nós possamos ser mulheres virtuosas em meio a esse mundo, Senhor, que luta tanto, onde as mulheres lutam tanto para ser melhor do que elas, melhor do que todos, ó Pai. Mas que nós estejamos aqui firmes e constantes para sermos iguais a Ti, Senhor.
Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia nas nossas vidas. Nos dai, ó Pai, paciência, para que nós possamos viver o processo da transformação, para que nós possamos ser aprovadas por Ti, um obreiro que não tem de que se envergonhar, e que vive, e não só manuseia, mas que vive a palavra da verdade, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela existência desse devocional nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela vida das pessoas que têm tido compromisso de estar aqui, Senhor. E nós te apresentamos, Senhor, de uma maneira geral. Todas as mulheres envolvidas com o teu reino, Senhor. Todas as mulheres envolvidas com o teu reino na presença de Deus. Que tu estejas, ó Pai, trabalhando para que elas possam fazer a diferença, para que elas possam ser vistas, ó Pai, em todos os lugares, com a mesma face, a face de Cristo, resplandecendo em cada uma delas. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, e faz-nos, ó Pai, ser diferente, faz com que o teu Santo Espírito possa estar nos moldando a cada momento, Senhor. Freia, Senhor, a nossa língua quando necessário, muda as nossas palavras, ó Pai, para que nós possamos proferir sempre palavras de bênção. Ministra, Senhor, sobre as nossas vidas, até que nós sejamos perfeitas em Ti. Muito obrigado, ser com o restante do nosso dia, ser, ó Pai, com os nossos projetos, com os nossos planos, com cada pessoa que vai chegar diante de nós, seja pessoalmente, seja online, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai à frente. Que este dia seja um dia para a glorificação do Teu nome nas nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém, amém. Que dia abençoado, né? Vamos em paz. Pastora Mônica, a senhora pode dar a bênção apostólica para nós, por favor? Posso. Antes, eu queria pedir autorização, Amália, para botar lá no grupo do Devocional, no WhatsApp, o Instagram da minha irmã, a Patrícia. Ela é personal organize, só que, assim, o objetivo dela é minimizar tempo para você ter tempo para a família. Então, as dicas dela é justamente você estar com sua família, com tempo de qualidade. Se você autorizar, eu coloco lá. Tá. No devocional, é no grupo do devocional que a senhora fala. Tá. Tá bom? Então, vamos. Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Abba, e as doces consolações do doce Espírito Santo sejam com todas nós e com a nossa família, em nome de Jesus, e todas dizem... Amém. Tenham todos um bom dia. Sintam-se felizes que nós já fomos chamadas e escolhidas por Ele. Bom dia, bom dia. Deus abençoe. Amém. Com Deus. Amém.